Olá, pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Doutores Respondem. Você sabe, aqui as dúvidas enviadas para as nossas redes sociais são respondidas aqui por especialistas do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. E agora a gente vai falar sobre os principais tipos de câncer ginecológico, que correspondem a mais de 40% dos diagnósticos de câncer em mulheres em todo o Brasil. A cada ano surgem 30 mil novos casos, isso conforme dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. E vocês sabem quais são os principais tipos de câncer ginecológico? A gente vai falar sobre isso. Colo de útero, ovário, endométrio, vagina e vulva. A gente vai dividir esse tema em duas partes. Nessa primeira parte, a gente fala sobre o câncer de colo de útero e o câncer de ovário. Quem conversa conosco nesse episódio sobre todos esses assuntos que a gente está falando aqui é o meu querido doutor Fernando Maluf, que é oncologista clínico, diretor do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital BP, a Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo, e também membro do Comitê Gestor do Hospital Albert Einstein. Ele também é presidente do Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, o Grupo EVA, também um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer. Seja muito bem-vindo, doutor Fernando Maluf, tudo bem? Olá, Fernando, é um prazer poder falar com você e deixando aqui registrado a minha amizade e admiração pelo Fernando, que é um grande apoiador do Instituto Vencer o Câncer. Então, a gente está aqui à disposição para responder todas as perguntas sobre esses tumores tão frequentes, né, na mulher e que tem um impacto grande, mas que felizmente vem outra vez mostrando avanços enormes na oncologia no sentido de aumento das taxas de cura para tantas mulheres que têm esses tumores ginecológicos. Então vamos lá, meu querido. São muitas perguntas. A primeira delas, para a gente começar esse assunto, você acabou falando sobre a grande incidência desse tipo de câncer. Vamos começar esclarecendo por que o câncer ginecológico, doutor Fernando Maluf, é tão frequente? Existem, na verdade, vários tumores ginecológicos, mas os três mais frequentes são o câncer do colo de útero, câncer de ovário e o câncer do endométrio. Esses três representam aproximadamente 90% a 95% dos tumores ginecológicos, reservando os tumores de vagina e vulva para não mais do que 5% a 10%. Importante também entender que as causas de cada tipo desses tumores de colo de útero, contra, por exemplo, ovário, contra endométrio, são completamente diferentes. Então, os fatores de risco são distintos para causarem, por exemplo, o câncer do colo de útero, do câncer de ovário e endométrio. E também entender que esses tumores são tumores muito diferentes em termos de comportamento, em termos de tratamento e em termos de prognóstico. A gente vai falar aqui sobre tudo isso, temos várias perguntas que foram enviadas e a gente começa pelas perguntas que foram enviadas para o Instituto Vencer o Câncer, exatamente sobre câncer de ovário. A primeira delas, doutor, é essa. O câncer de ovário, ele é difícil de ser diagnosticado? Por quê? Então, dos tumores ginecológicos, o tumor que menos existe ainda, um avanço em termos de diagnóstico precoce, é o câncer de ovário. Já se tentou, através dos estudos, exames de imagem para tentar antecipar seu diagnóstico de um tumor avançado, e as imagens não foram, ou essa estratégia das imagens não foi uma estratégia tão interessante. Já se tentou também fazer exames de sangue, que são os marcadores tumorais. Também não foram interessantes. Então, o câncer de ovário, diferente, por exemplo, do câncer do colo de útero, que tem o Papa Nicolau, diferente do câncer de mama, que tem a mamografia e o ultrassom da mama, o câncer de ovário não tem ainda um exame que a gente faz de rotina numa mulher saudável que consiga diagnosticar a doença numa fase mais precoce e, por conseguinte, que consiga aumentar a taxa de cura. Que o que a gente sempre fala, né? Quem procura acha, quem acha cura. No sentido de quando a gente acha alguma coisa precoce de um tumor, as taxas de cura são absolutamente elevadas aqui. Então, no câncer de ovário, essa realidade ainda não aconteceu. Então, qual que é o impacto disso?
O impacto é que de cada 10 mulheres que vêm nos ver nos consultórios, 8 delas, ou seja, 80%, a doença já está mais avançada do que a gente gostaria. Ou seja, ela saiu do ovário e já foi, né, para a cavidade peritoneal, que é uma fina membrana que reveste todos os órgãos abdominais e que é por onde esse tumor costuma se disseminar como primeira via de disseminação. Portanto, só 20% das mulheres ao diagnóstico têm a doença restrita ao ovário, o que obviamente é uma minoria, e para que essa minoria, na verdade, seja uma maioria no futuro, a gente precisa encontrar novas ferramentas, né, que consigam antecipar esse diagnóstico para promover tratamentos mais eficazes. A gente tem mais uma pergunta aqui que também é importante. Esse tipo, falando sobre câncer de ovário ainda, né? Esse tipo de câncer, doutor, ele é hereditário? De cada 10 pacientes com câncer de ovário, 2 pacientes têm câncer por uma mutação genética. A mutação mais frequente é a do gene do BRCA1 ou do BRCA2. A mesma mutação que pode também levar ao câncer de mama, que é a mutação que a atriz famosa Angelina Jolie tem. Por outro lado, 80% das mulheres com câncer de ovário não têm um fator genético estabelecido. E aí entra fatores ambientais, por exemplo, como obesidade, sedentarismo, hipertensão, uso de anticoncepcionais, e também entra aqui a questão dietética, com dietas ricas em gorduras, ricas em carboidrato, ricas em alimentos e bebidas artificiais. Então, outra vez, 2 casos em 10 puramente genético, uma síndrome genética por uma mutação, 8 casos de 10 sem uma síndrome genética estabelecida, provavelmente relacionados aos fatores ambientais, como eu falei, e eventualmente alguma alteração, alguma predisposição, né, do seu próprio DNA, mas que ainda não é ou não configura uma mutação já conhecida nos dias de hoje. A gente tem também outra pergunta importante sobre o câncer de ovário. A dúvida é essa, doutor. O uso de anticoncepcional, o uso também da reposição hormonal, tudo isso é fator de risco? Quais são também os outros fatores de risco para esse tipo de câncer? Sim, a reposição hormonal e o anticoncepcional têm uma provável associação com câncer de ovário. De acordo com alguns estudos, não são todos que apontam para essa direção, mas eu diria que uma boa parte sim. Mas lembrar também que a reposição hormonal, Fernando, ela tem uma série de efeitos positivos para a mulher. Ela melhora a saúde vaginal, melhora a saúde da pele, melhora o libido, melhora a saúde óssea, fortalecendo o osso, porque o hormônio é um nutriente para o osso, melhora a parte cardiovascular, melhora o humor. Então, tem várias coisas positivas. O lado negativo é que ela aumenta um pouco, não muito, o risco de câncer de mama e de ovário. E aí, como eu falei, os outros fatores de risco são obesidade, sedentarismo, a parte dietética, a parte hipertensão também, diabetes, que alguns estudos mostram uma relação também com câncer de ovário. Esses são, na verdade, os principais objetivos. E a questão da idade. O câncer de ovário tem vários tipos de câncer de ovário, mas o mais perigoso e o mais comum, na verdade, é o mais perigoso e o mais comum, ele acontece geralmente em mulheres acima de 55 a 60 anos de idade. Exatamente, é sobre isso que o senhor falou agora no final da resposta. A próxima pergunta é as pessoas querendo saber quais são os tipos de câncer de ovário. E também eu acredito que deve ter uma intensidade maior e menor de problemas relacionados ao câncer a cada tipo, não é, doutor? Nas mulheres mais jovens, os tipos mais comuns de câncer de ovário são um chamado borderline, que na verdade não é um câncer maligno, é um câncer com baixo potencial de malignidade, chamado borderline. Então, um tumor de baixo potencial de malignidade, geralmente curável só com cirurgia, sem necessidade, geralmente, de quimioterapia ou qualquer tipo de tratamento. Tem um outro tumor chamado germinativo, que é idêntico ou parecido com o tumor do testículo do homem, também extremamente curável com cirurgia e quimioterapia, muitas vezes. Tem um tumor chamado do cordão sexual, que é tratado cirurgicamente e raramente com algo a mais. E tem um tumor chamado seroso de baixo grau, que muitas vezes é um tumor de evolução lenta, mas avançado ao diagnóstico, também tratado
com cirurgia, quimioterapia e hormonioterapia. Então, esses são os mais comuns nas mulheres mais jovens. Na mulher de mais idade, o tumor chamado de alto grau é o mais comum e o mais perigoso. Os dois tipos mais comuns são o seroso papilífero e o endometrioide. E o tratamento é cirúrgico, quimioterápico e agora, como um grande avanço, drogas que depois da quimioterapia são feitas de manutenção por via oral, e essas drogas chamadas inibidores da PARP, elas evitam que o tumor reconstitua o seu DNA, a sua estrutura maior, depois de todo o ataque dos primeiros tratamentos. Tem outra pergunta muito frequente também por aqui, é a questão relacionada ao câncer de ovário, se o câncer de ovário faz com que a mulher perca a fertilidade. Nas pacientes jovens com desejo de fertilidade, felizmente, nessas pacientes, os tumores ovarianos são muito mais curáveis do que em pacientes idosas. E por quê? Primeiro, porque os tipos dos tumores nos mais jovens é diferente das pessoas mais idosas. E segundo, porque por algum motivo o prognóstico, mesmo do mesmo tipo de tumor, é melhor nas mais jovens. Nas mais jovens, quando o tumor é localizado, o tratamento envolve a remoção de um ovário, ou seja, do ovário que estava doente, preservando o útero e o ovário contralateral, se eles não têm comprometimento, e fazendo o tratamento pós-operatório, seja desde observação até tratamento quimioterápico. Portanto, a resposta para a tua pergunta, Fernando, é sim. Dependendo do tipo do tumor, da fase da doença, a gente consegue taxas de cura enormes, mesmo fazendo algo menor, mais conservador, como, por exemplo, preservando o útero e o ovário contralateral e mantendo a funcionalidade e o desejo daquela mulher de se tornar mãe no futuro. Doutor, tem essa pergunta também aqui, se barriga inchada pode ser um sinal de câncer de ovário. Vamos então falar um pouquinho dos sintomas do câncer de ovário. Então, um dos sintomas é barriga de aumento ou com aumento de volume. Por quê? Porque quando a doença ovariana, o câncer, vai para o peritônio, ele machuca o peritônio e todo o sangue que irriga o peritônio, por esses buraquinhos, acaba saindo um pouco, não em forma de sangue, mas de um soro clarinho para dentro da cavidade abdominal e pélvica. Esse líquido acumulado que vem do peritônio chama-se ascite. Então, a ascite leva a um aumento do volume abdominal, a um desconforto abdominal e a uma compressão dos órgãos abdominais. Então, às vezes, alguém que reclama de uma mudança do hábito intestinal ou mudança do hábito urinário pode ser um sinal de câncer de ovário. Além disso, a pessoa pode ter náusea, vômito, pode ter um certo cansaço. Se esse líquido sobe para os poros, para cima do diafragma, entrando na cavidade torácica, pode também ter falta de ar. Agora a gente parte para uma sequência aqui de dúvidas relacionadas ao tratamento, especificamente falando, tratamento desse tipo de câncer. Como é esse tratamento, doutor? É uma dúvida muito frequente. E também uma abordagem sobre as novidades em relação ao tratamento do câncer de ovário. Respondendo à tua pergunta, o tratamento, na maioria das pacientes, primariamente é cirúrgico e depois ele é complementado com quimioterapia. Nas fases mais avançadas da doença, a gente faz toda uma análise molecular do tumor e também se a pessoa teve ou não aquele câncer secundário a uma mutação genética, outra vez, que acontece só em 20% das vezes. Então, baseado no tipo do tumor, na fase da doença e nessas alterações, depois do tratamento quimioterápico, a gente acaba, uma parte das pacientes, recomendando uma manutenção com drogas orais que, como eu falei, inibem que o tumor se reconstitua, que ele mantenha a sua integridade do DNA. Então, o tratamento do câncer de ovário é um tratamento multidisciplinar, onde a parte cirúrgica é incrivelmente importante, às vezes feita como primeiro tratamento ou eventualmente depois da quimioterapia. A quimioterapia é muito importante. Tratamentos com essas drogas orais de manutenção pós-quimioterapia são muito importantes. Em alguns casos, Fernando, a gente até usa remédios que bloqueiam a vascularização do tumor também. Ou seja, então, são muitas ferramentas. Claro que como você conjugá-las e quantas você vai administrá-las para cada paciente vai depender de caso a caso.
Exatamente. Agora, para a gente fechar essa questão aqui sobre o câncer de ovário, importante também essas dúvidas aí que são muito frequentes quando a gente fala sobre esse assunto, a, a prevenção e o que é preciso fazer para descobrir, como o senhor disse, né, quem procura acha e quem acha tem tratamento. Quais são as recomendações, doutor Fernando Maluf? Eu acho que a prevenção vai muito mais aqui do estilo de vida do que propriamente dos exames feitos. Como eu falei, os exames que a gente tem hoje à mão não são eficientes para diagnóstico precoce do câncer de ovário. Pelo menos de acordo com os estudos, com mais de 20, 30 mil mulheres. Então, o nosso papel, né, em termos de como evitar o câncer de ovário, vai em recomendações que envolvem, Fernando, estilo de vida. Por exemplo, manter o peso, ou seja, combater a gordura, exercício físico regular, dieta pobres em gorduras, pobres em açúcar, pobres em alimentos e bebidas artificiais, ricas em frutas, legumes, verduras e carnes magras, né? Reposição hormonal é contraindicada? A resposta é não, mas deve ser feito cuidadosamente com profissionais muito experientes e que tenham um histórico daquela mulher para saber se ela não é um altíssimo risco para ter um câncer de ovário no futuro. Portanto, essas medidas provavelmente devem evitar, pelo menos, eu diria, 3 a 5 casos em cada 10 mulheres diagnosticadas. E ainda previne praticamente qualquer outro tipo de doença. Estamos falando de proteção do coração, do cérebro, do pulmão, dos rins, do pâncreas. Todos esses cuidados, eles são únicos para o nosso corpo, que também é único, né, doutor? Você tem toda a razão. Previne doenças outras, como você falou, e previne também outros tipos de câncer, porque exercício físico, dieta e controle do peso, eles são protetores de mais de 20 tipos de cânceres do corpo humano, incluindo o câncer de ovário. Agora a gente parte, doutor Fernando Maluf, para as perguntas enviadas para o Instituto Vencer o Câncer sobre o câncer de colo de útero. A primeira dúvida é essa: como é possível descobrir o câncer de colo de útero? Então, o ideal é que a gente não o tenha. Mas se a gente tem, o ideal é que a gente descubra ele ainda ou como um pré-câncer, chamado carcinoma in situ, né? Um outro nome, né? Neoplasia intraepitelial, que são tumores malignos, mas que não estão invadindo o tecido. Por isso que ele é in situ, porque ele está sitiado por uma grossa membrana. Ou descobrir o tumor invasivo precocemente. Para isso, a gente faz os exames de rastreamento, que é o exame ginecológico, quando? A partir do início da vida sexual. E também o exame do Papa Nicolau, que é uma colheita, né, do material do colo uterino e uma avaliação da citologia para, outra vez, procurar células pré-malignas ou malignas e antecipar um tumor ainda bastante pequeno e muito curável. E como é o tratamento, doutor Fernando? O tratamento na doença localizada pode ser simplesmente uma raspagem interna, chamada conização, onde você tira um pequeno conizinho daquela região. E quando ele é maior do que isso, o tratamento acaba sendo a cirurgia, com a remoção do útero, muitas vezes das estruturas ao redor e dos linfonodos. Por outro lado, esse é um grande avanço que a gente teve também, quando você tem uma doença que não é tão pequenininha, mas ela não é tão avançada, numa mulher que tem desejo de preservar a fertilidade, nós temos hoje cirurgias que preservam o útero, como, por exemplo, a traquelectomia. Você remove uma parte do colo do útero com tumor, mas tenta ainda assim manter o restante do útero funcional para que aquela mulher consiga manter o seu desejo de gravidez, né, de fertilidade no futuro. Do mesmo modo que essas pequenas cirurgias a laser nos tumores menorzinhos. Um outro tratamento, quando a doença é mais avançada localmente, é o tratamento químio e radioterápico. É um tratamento que demora 5 semanas, ou seja, a radioterapia é feita de segunda a sexta por mais ou menos 25 sessões, junto com quimioterapia e depois sessões de bracterapia, que é uma bracterapia não externa, como é a primeira parte dessas 5 semanas, mas radioterapia interna, onde coloca-se uma semente radioativa na vagina para fazer a bracterapia, que é a fase final dessas 5 semanas de radioterapia.
Bom, e para quem a doença, infelizmente, já está envolvendo outras partes do corpo? Aí, no passado, o tratamento era quimioterápico. Aí nós avançamos, juntando à quimioterapia drogas que bloqueiam a vascularização do tumor, tentando evitar, Fernando, que chegue oxigênio e alimento no tumor. E agora, mais recentemente, estamos em fase de aprovação de um imunoterápico e também, junto com a quimioterapia e junto com os remédios que bloqueiam os vasos sanguíneos do tumor, conseguem resultados ainda mais importantes. Portanto, essa é uma área que até 20 anos, 30 anos atrás, não tínhamos nenhum avanço nos tumores avançados e que agora estamos indo com drogas inteligentes melhorando o prognóstico das pacientes. Importante também mencionar que essas estratégias, Fernando, elas não são disponíveis, infelizmente, para a maioria das pessoas, né? Só para as pessoas que têm, eventualmente, condição, né? E por isso que a gente fez um consenso mundial para discutir quais eram as melhores alternativas na vigência de limitações socioeconômicas para tratar tumores do colo do útero e da vulva no mundo inteiro. Nós organizamos um consenso com mais de 200 especialistas do mundo, de áreas mais pobres, para encontrar soluções de dentro do que a gente pode fazer, que nem sempre é tudo, como é que a gente pode fazer o melhor por essas mulheres que estão acometidas pelo câncer. Doutor, agora a gente caminha para fechar essa primeira parte, mas é muito importante também a gente abordar o HPV, que tem relação também com o câncer de colo de útero, né? A primeira delas a primeira questão é esclarecer o que é o HPV, uma sigla em inglês, falar sobre isso e falar sobre prevenção, enfim. É o papilomavírus, que tem vários subtipos, os mais perigosos é o 16 e 18, tem outros perigosos, mas menos, como 31, 33. São vírus que têm uma relação virtualmente de 100% com câncer de colo de útero. Ou seja, é muito comum a população ter HPV. São poucas pessoas que vão ter câncer pelo HPV, mas ele é, do câncer do colo de útero, o principal fator de risco. Ou seja, ter HPV não é igual a ter câncer, pelo contrário. A chance de ter um câncer durante a vida é pequena, porém, quase todo câncer do colo de útero é HPV relacionado. Nem só ele, câncer de vulva também é, de pênis, de canal anal e também de garganta. Bom, baseado nisso, no que eu estou falando, da relação de 100% de colo de útero com HPV, a vacinação passa a ser a ferramenta mais importante para evitar, e até mesmo, o que parece um sonho, mas não é, erradicar esse câncer da humanidade. Porque a vacina, ela protege alguém de ter um câncer de colo de útero baseado na proteção daquela pessoa contrair o HPV. Mas lembre que eu falei, contrair. Ou seja, ela tem um valor maior em crianças e adolescentes que ainda não tiveram relação sexual e contato com o HPV. Porque quem contraiu o HPV, mesmo que se vacine, a vacina não tem a capacidade de limpar o HPV do corpo. Então, ela é muito importante, ou ela é fundamentalmente importante em pessoas que não tiveram ainda contato na relação sexual com o HPV. Por isso que a gente recomenda que a vacinação seja feita para crianças, homens, né, meninos e meninas, a partir dos 9 anos de idade. Isso é super importante. São só 2 doses, não tem nenhum efeito colateral importante, é 101% seguro e a gente deve fazê-lo. E é importante por quê? Porque menos de 30% a 40% das crianças do país são vacinadas, os pais não levam para vacinar. E outra vez, diferente de outros tratamentos ou prevenções que no SUS você não tem adequadamente, vacina não falta no SUS. Tem vacina, o que não tem são os pais e mães, e tios e tias, avós e avós, levando as suas crianças para tomar a vacina contra HPV. É muito importante a gente falar sobre isso, que esse assunto, o senhor respondeu aqui a pergunta que foi enviada, né? Eu tinha uma dúvida se o HPV, a relação entre HPV e câncer de colo de útero, o senhor disse que é uma relação direta, é realmente uma situação de cuidado e de atenção. A questão se a vacina previne o câncer de colo de útero, ok, previne sim, mas é importante essa abordagem que também gera muitas dúvidas, doutor Fernando Maluf, sobre
o medo que muitas famílias têm com relação à vacina contra o HPV. Uma das principais ponderações é que a vacina acabaria estimulando ou antecipando o início da vida sexual das crianças que tomariam a vacina. Importante falar também, doutor, sobre a importância do Brasil ter no seu calendário de vacinas uma vacina tão cara, sofisticada como o HPV e que sofre todas essas influências de informações que não são verídicas. Não tem dúvida. O Instituto Vencer o Câncer, outros institutos, o Grupo EVA, que é o Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos, no qual eu tenho a felicidade de estar presidindo nesse biênio, né? Tem trabalhado intensamente com órgãos do governo para aumentar a cobertura vacinal para essas crianças. Nós temos pensado e discutido vários projetos, porque o Brasil, né, não pode perder, né, mais de 6 mil mulheres por ano por câncer de colo de útero, que diferente de um tumor que não é tão evitável, como o câncer de pâncreas, por exemplo, como o câncer de cérebro, esse é um câncer quase 100% evitável. Portanto, nós não vamos aceitar, até o último dia de trabalho nosso, pessoas morrendo por câncer de colo de útero, numa doença que, teoricamente, ninguém mais deveria morrer. Portanto, não existe mais lugar para fake news, falsas informações, preconceito. As crianças precisam de vacinação para que elas não morram precocemente de um tumor de colo de útero, de vulva, de canal anal, e são mortes que não são mortes só rápidas, eventualmente, mas são mortes dolorosas de algo que, com certeza, não deveria mais estar acontecendo nem no país e nem em outros países mais carentes do mundo, como, por exemplo, os países da América Latina, os países do Oriente Médio, os países africanos. Importante aí frisar o que o doutor acabou de dizer, né, sobre as políticas públicas que ajudam a combater o câncer ginecológico, né, doutor? É um trabalho muito eficiente, com várias frentes e com vários médicos especialistas trabalhando de forma conjunta. Absoluto. Esse vai ser um trabalho nosso para a vida, para melhorar uma situação que, com certeza, tem espaço para muita melhora no país. Doutor, como é que o senhor acha uma outra questão envolvendo tudo isso que a gente está dizendo, como é que o senhor acha que a população pode ajudar no combate ao câncer ginecológico, por exemplo, consultas públicas, manifestos online, em casa, na escola, no trabalho? Como é que se pode virar esse jogo? A gente está pensando em vários potenciais projetos, desde realmente ter isso como algo obrigatório da carteira vacinal, como eventualmente fazê-lo nos próprios colégios onde as crianças estão. Então, tem várias estratégias que estão sendo pensadas e desenhadas para aumentar a cobertura vacinal para as crianças. Dentro dessas coberturas vacinais, com certeza, o HPV. Também tem uma orientação dentro de projetos educacionais para as crianças e adolescentes. Um deles era aquele Tarja Verde, que nós fizemos no Vencer o Câncer, para trabalhar em cima de dietas e exercício físico para as crianças e adolescentes. E por que nessa faixa etária? Porque nessa faixa etária, as crianças e adolescentes não têm vícios tão grandes que nem os adultos. Então é mais fácil você mudar essa realidade. Muito bem, chegamos então ao fim de mais um episódio aqui do Doutores Respondem, agradecendo demais a gentileza, a generosidade das informações do doutor Fernando Maluf, e agradecendo a sua audiência, a sua companhia e a todos e todas que enviaram perguntas para esse episódio. Como a gente sempre diz aqui, informação é um remédio importante, um aliado vital no combate ao câncer. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado.